Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e agora é hora da nossa entrevista em estúdio. Nosso programa sempre buscando, né, temas que estão à baila aí, temas interessantes, curiosos. E desta feita eu tenho certeza que vai chamar a atenção de grande parte do nosso público telespectador, porque hoje em dia o brasileiro cada vez mais viaja de avião, né? Eu estou com o Dr. Fabrício Siqueiroli Pozzocco, ele que é especialista em direito civil, direito do consumidor e também direito do trabalho, e que vem falar sobre esse assunto, né? Atraso de voos, cancelamento de voos, quais são os direitos do consumidor, extravio de bagagem, roubo de bagagem, algo que infelizmente nós sofremos aí diariamente nos aeroportos do Brasil e do exterior. Tudo bem, doutor Fabrício? Tudo bem, é um prazer estar aqui para poder conversar com você e com o nosso público. Eu queria começar, aliás, daqui a pouquinho, claro, nossa produção, né? Enquanto jornalista, eu pedi à nossa produção que também entrasse em contato com as companhias aéreas para que nós pudéssemos saber também o parecer, não é, das companhias aéreas e inclusive do aeroporto. Mas vamos começar com relação a essa coisa dos atrasos de voo, seja por ordem de força maior, natureza, seja por ordem de algum tipo de problema operacional. Quais são os direitos que o consumidor tem, doutor Fabrício? A primeira coisa que a gente precisa saber é que, na verdade, o consumidor, quando ele contrata com a companhia aérea, ele faz um contrato de transporte. Então, ele passa a ter direito a isso. E, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor e as regras da ANAC passam a incidir aí sobre essa operação aí do voo. A regra diz que os atrasos de voo fazem com que a companhia aérea seja obrigada a fornecer, conforme vai aumentando o horário de atraso e de tempo, algumas situações para poder trazer o conforto que o cliente perdeu. Sim. Então, num primeiro momento, atraso de até 1 hora, a companhia aérea está obrigada a fornecer a comunicação, ou seja, telefone, internet, nesse sentido. A partir do atraso de 2 horas, a companhia aérea está obrigada a fornecer a alimentação. Ela precisa prover a alimentação dos seus passageiros que estão ali vivenciando esse problema. E acima de 4 horas, o atraso, aí ela precisa providenciar a acomodação para esses passageiros. Olha, eu tenho até um caso interessante, e a gente já vai exemplificando também, trazendo referência. Teve uma ocasião que eu fui para a Argentina, para Buenos Aires, e eu tinha voo marcado de volta, acho que num domingo, e não nevava em Buenos Aires há 84 anos, foi até notícia na internet, na mídia em geral, e nevou. O voo estava marcado, se não me engano, para 17 horas, ficamos até meia-noite aproximadamente no aeroporto, quando realmente, né, houve ali a decisão final de que não ia, o voo não ia sair, e aí voltamos para o hotel. Mas aí cada um teve que providenciar o seu hotel e depois pedir ressarcimento. É esse procedimento normal, não? Não necessariamente. Não? Muitas vezes a companhia aérea já acaba disponibilizando isso para você. Quando, na verdade, nós temos que gastar esses valores, a companhia aérea tem que providenciar o reembolso integral dessas quantias, inclusive questões que envolvem alimentação. Sim. Nesse sentido. Muitas vezes a companhia aérea faz isso porque ela já sabe que, posteriormente, muitas pessoas deveriam procurar a justiça para poder pedir o ressarcimento. Então, o que ela faz? Eu não pago nada e deixo ver o que cada um vai fazer. Porque uma parcela disso vai acabar deixando de lado, que é bem costumeiro da cultura brasileira. Né? Eu não vou me preocupar com isso, eu já estou cansado, eu não quero saber, eu pago isso aqui, viro as costas, vou embora e depois eu vejo o que vai dar. O mais importante, talvez, seja você conseguir guardar esses comprovantes. Porque muitos de nós, quando passam por situações como essa, acabam fazendo essas despesas e acabam desprezando os comprovantes. Isso é extremamente importante que se guarde. Fotografias também, as pessoas hoje em dia têm acesso ao smartphone de uma maneira muito fácil. Então, tirar fotografia, filmar essa situação também é muito importante para poder depois servir como prova em eventual processo para poder ser ressarcido. Quando vocês são procurados por pessoas que se sentiram lesadas, né, ou prejudicadas nesse sentido, qual o percentual de efetividade, de deferimento dessas causas? Normalmente ganha? Sim, geralmente se a causa é bem instruída e existem os documentos necessários para demonstrar essa situação, você acaba tendo a indenização por danos materiais e por danos morais. A regra geralmente gira em torno de 3 mil a 15 mil reais os danos morais que são comumente deferidos se procura um juizado especial cível. É importante entender que hoje existe até o próprio juizado dentro do aeroporto para situações imediatas serem resolvidas. É importante a pessoa já registrar a sua queixa, a sua reclamação ali? Sim. A importância não necessariamente dentro do juizado, mas tanto na companhia quanto na ANAC
é importante que se registrem as reclamações. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, essa agência, ela, se constatado o reiterado problema, ela vai poder aplicar uma multa à companhia aérea. E essa multa administrativa geralmente é alta. Independente disso, a sua reclamação na companhia e posteriormente em um dos órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo no juizado, já se resolve ali o problema. O grande detalhe é que nesse juizado dos aeroportos, as pessoas acabam resolvendo problemas pontuais, reembolso da passagem, alguma questão nesse sentido. Aquela coisa mais imediatista. Isso. Situações fora em que são necessários procurar um advogado, aí você pode pedir o ressarcimento dos danos materiais e dos danos morais. E aí a gente entra numa questão que é extremamente complexa, não é? Porque muitas vezes, é claro, a gente não está aqui para ficar atacando em absoluto as companhias aéreas. Muitas vezes é por questões climáticas, falta de teto, enfim. Seja lá o que for, o voo acaba atrasando ou até mesmo sendo cancelado. Mas numa situação dessas, num contingente, como eu disse, bem expressivo de pessoas que viajam de avião e muitas delas a negócios, o cidadão às vezes perde uma reunião importante, às vezes uma reunião que ele ficou dias, semanas, meses para conseguir marcar com uma grande empresa para realizar o negócio. Como é que é tratado isso, doutor? À medida em que eu tinha um compromisso, contava com aquela chegada em determinada cidade para realizar minha reunião e eu tive esse planejamento frustrado. Isso é tratado muito a título de danos materiais com uma tese jurídica nova que é chamada de perda de uma chance. Na verdade, eu perdi a chance de concretizar esse negócio. Esse negócio realmente era muito importante, muito interessante. Eu tinha uma viabilidade grande de conseguir isso, só não consegui concretizá-lo por não ter chegado no horário ou nesse momento, como por exemplo acaba acontecendo muitas vezes em pessoas que vão prestar concursos públicos, pessoas que estão viajando para essas reuniões de negócio. Isso pode ser indenizado, tanto de maneira por danos materiais, quanto objetivamente por danos morais. O doutor milita nessa área há quantos anos? Já há 15 anos. 15 anos. Você tem observado um cuidado maior, uma consideração melhor das companhias aéreas, principalmente nos aeroportos do Brasil, aqui em relação ao consumidor, ou não mudou nada? De algumas companhias sim, não todas. O principal problema por isso não mudar é a nossa atitude como consumidor. Tá. Muitas vezes nós deixamos de fazer a reclamação. Pouco. A gente é muito desleixado, exatamente, né? Nós deixamos passar as coisas. É como se nós estivéssemos pedindo um favor para o judiciário. É como muitas pessoas pensam assim: nossa, eu tenho vergonha. Exatamente, né? Eu tenho vergonha de ir lá reclamar. Mas onde já se viu, eu vou lá enfrentar um processo. É o seu direito. Se você não tem interesse em buscá-lo, se o dinheiro, muitas vezes, para algumas pessoas não fala muito, não tem problema, doa para uma instituição de caridade, faz alguma coisa diferente, mas não deixe de fazer a sua reclamação. As companhias aéreas só vão se modificar se as pessoas fizerem as reclamações devidas e o judiciário passar a fazer as punições adequadas. Como eu disse no início, nós entramos em contato aí com as empresas TAM Gol e com a Azul, né? E elas foram questionadas, né, com relação ao atraso de voos de 2 horas, a partir de 4 horas, a partir de 6 e 12 horas. Enfim, a resposta foi unânime, né? A gente vai aqui fazer só para registrar. Eu vou ler a da Azul, mas as outras seguem a mesma linha, né? A Azul respondeu o seguinte, a assessoria de imprensa da Azul, dizendo que com relação aos atrasos, a Azul segue a resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que diz que nos casos de atrasos e cancelamentos de voo, a preterição de embarque, ou seja, os embarques que não foram realizados por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, overbooking, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Nós também indagamos em relação ao extravio de bagagem, e a Azul se pronunciou dizendo que segue rigorosamente a legislação aeronáutica, fazendo o pagamento da indenização com base em cálculos feitos de acordo com a pesagem da bagagem, ou seja, o pagamento é feito por quilo. Além disso, a companhia avalia caso a caso e, eventualmente, oferece vouchers de passagem aérea por mera liberalidade. A TAM e a Gol se manifestaram mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Agora, esse é um outro grande problema, né? O extravio ou até mesmo o roubo, o furto de bagagem, né? Como é que é o procedimento em relação a isso? Tem muitos casos que chegam lá no escritório? Sim. Quando chega a época de férias, essa época de viagem, realmente a gente recebe vários casos no escritório. Uma movimentação maior. Exatamente. A primeira coisa que tem que ser feita é quando você tem uma bagagem que ninguém pensa que vai ter a sua bagagem extraviada.
Mas a primeira coisa que precisa ser feita é você conseguir, e isso que é o difícil, comprovar o que você tinha dentro dessa bagagem. Portanto, se você, na verdade, pretende levar joias, pretende levar algum produto eletrônico que seja um pouco mais caro, alguma coisa nesse sentido, que isso seja maior. Isso, que isso seja feito na sua bagagem de mão, para que você, na verdade, não tenha esse prejuízo. Agora, se tiver feito dentro da sua bagagem que extraviou ou foi furtada, enfim, você precisa ter os comprovantes disso. Se você não tiver os comprovantes, vai ser muito difícil a gente ter essa indenização. O comprovante de compra por si só já é uma prova? Já é uma prova. Eu vi muita gente algumas pessoas falando na hora do check-in, fazer a declaração ou até bater fotos, abrir a mala e bater fotos do material. Porque o comprovante você pode comprar, deixar na casa do seu primo e dizer que estava na bagagem. Esse registro fotográfico, ele é válido quando ou ele tem força de prova quando você faz a foto, de repente, no hotel, ou de fato tem que estar ali ao lado do check-in e tal, porque também não a gente sempre pensa numa coisa assim, né? Porque a gente também não pode só ficar apontando o dedo para a companhia aérea, né? Ou para o aeroporto, enfim. Tem também algumas pessoas que até por força de a lei ser interpretativa, ser de uma certa forma subjetiva, podem, por exemplo, fotografar no hotel que tem ali um videogame, um computador, um laptop, fotografam, tiram o laptop, levam e depois alegam que a bagagem foi... Sim, existem pessoas dessa forma, mas a lei nacional, ela diz o quê? Que a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então, se isso é um erro ou não, os tribunais acabam interpretando. Por isso que a gente diz que as situações têm que ser palpáveis, né? De repente, comprar um aparelho eletrônico de 50 mil reais e ninguém colocaria dentro de uma mala, talvez, para desembarcar. Se o cidadão comprou um equipamento eletrônico de 50 mil reais, pegando o gancho na sua suposição, ele tem como declarar isso na hora do check-in e fazer... Sim. Inclusive ele deve declarar, até mesmo porque ele depois vai ter que entrar aqui no joia. Brasil. Sim. Sim, exatamente. E aí ele vai ter, evidentemente, uma cobrança adicional por isso. Sim, exatamente. Cumprindo as regras, segurado. Mas ele está segurado. É quando a pessoa não tem absolutamente nenhuma comprovação, não fez declaração, não tirou foto e a bagagem dela extraviou definitivamente. Antes eu queria que você mencionasse para a gente qual o período, qual o prazo, né, determinado para que a pessoa efetivamente, né, faça. A reclamação tem que ser feita imediatamente? Imediatamente, né? Sim. De preferência ter um boletim de ocorrência também, feito na própria delegacia do aeroporto. Existe essa possibilidade. Além do guichê ali que cada companhia aérea já tem de reclamação de perda de bagagem, fazer um boletim de ocorrência, em que ela deve declarar minuciosamente o que ela tinha dentro da bagagem. Tá? Se ela não tiver nenhum tipo de comprovante, dentro daquilo que é palpável, daquilo que é possível, ela pode fazer essa declaração, pode fazer a reclamação contando objetivamente o que ela tinha ali dentro. Isso posteriormente vai ser atribuído determinados tipos de valor em relação ao que existe no mercado, com a depreciação, exatamente, e aí ela vai ser indenizada. Regra geral, as companhias aéreas sempre pagam um valor menor do que vale, porque muitas fazem indenização por quilo de bagagem. E se a gente for pensar 30 quilos de bagagem, muitas vezes não paga o casaco que estava dentro da bagagem para poder estar fazendo isso. Você tem uma ideia de quanto as companhias aéreas costumam pagar por quilo? Geralmente as indenizações giram em torno, um valor final, porque dependendo do que você declara na bagagem, é que vai existir essa mensuração. Mas geralmente gira em torno de 800 até 1.200 reais. Geralmente não acaba passando mais disso. Nada, exatamente. Né? É muito difícil passar desse valor. Absolutamente nada. E quanto tempo depois é dado como realmente perdida a mala? Então, em tese, a partir do momento que ela não é encontrada, ela já é dada como perdida. As companhias aéreas geralmente têm o prazo de 72 horas para trazer essa informação para você, aonde está localizada a sua bagagem. Se não localizada a sua bagagem, a partir daí já podem ser tomados os procedimentos adequados para se conseguir objetivamente o ressarcimento. Acho que uma outra dica interessante também, não é? E aí, assim, além de uma dica, um alerta aqui, porque eu mesmo já passei por isso, estava também contando aqui com o Dr. Fabrício. Muitas vezes, até pela falta de conferência do ticketzinho da bagagem, não é? As pessoas se desfazem dele, não é? Elas despacham a bagagem,
elas pegam ali a sua passagem e tal, e ali junto está coladinho o ticket, né, que comprova que aquela mala é sua. Só que como não há conferência nenhuma, e isso, sincero e honestamente, eu acho um absurdo, é claro que conferir mala por mala talvez evitasse uma fluidez maior de saída, as pessoas chegam de viagem, querem logo, né, desembarcar, encontrar a família, retornar para suas residências, mas que fizesse pelo menos assim uma conferência aleatória, de escolher algumas pessoas e pedirem o ticket. Então, muitas vezes as pessoas se desfazem desse ticket por saberem que elas vão pegar a mala delas, vão embora e não tem ninguém ali conferindo se aquela mala de fato é dela. Isso acaba fomentando, né, suscitando em pessoas de má fé uma questão de oportunismo, né, para pegarem malas que não são delas, e aí são formadas as quadrilhas, né, que a gente conhece que existem dentro de aeroportos. E quem é a responsabilidade, quem seria, teoricamente, a responsabilidade pela conferência de mala? Da companhia aérea ou do aeroporto? Da companhia aérea. Da companhia aérea. Quando nós fazemos um contrato de transporte, salvo alguma situação objetivamente absurda, do tipo, tá transportando as malas, de aquele carrinho que transporta as malas bate e todas pegassem fogo, por exemplo. Aí seria uma responsabilidade do aeroporto. Sim. Mas em tese, quando nós contratamos o serviço de transporte, é um contrato entre você e a companhia aérea. E, portanto, até você, entre aspas, estar com tudo em suas mãos para poder sair daquele local, a companhia aérea responde. Em tese, aquela pessoa, para poder conferir, ela fica lá na frente do aeroporto, mas ela não confere nada, né? Mas em tese tem um funcionário ali para poder fazer essa situação. Dicas e esclarecimentos, né, valiosos aqui do Dr. Fabrício. Eu agradeço muito a presença e o aconselhamento para que o nosso telespectador fique mais atento, né, e procure auxílio jurídico quando se sentir lesado, prejudicado, né, por conta não só dos voos cancelados, atrasados, mas também por conta dos extravios de bagagem. Obrigado, doutor Fabrício. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos, e nós voltamos, não sai daí.